refutando o professor Leandro Quadros em sua explicação sobre Apocalipse 3, 12 e 14. Analisei com carinho, conforme você pediu, por isso não fique chateado com a minha resposta. YHWH, o El Shaddai Deus Todo-Poderoso, chama Jesus de Deus Forte ou Deus Poderoso El Gibor, sendo que YHWH nunca chama Jesus de meu Deus, já Jesus chama YHWH de meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus 4 vezes, para YHWH, o seu Deus e Pai. Veja Efésios 1, 13 e Romanos 15, 6, onde o apóstolo Paulo diversas vezes diz o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é interessante? E em Apocalipse 3, 12, Jesus se refere ao seu Deus só num versículo por 4 vezes dizendo, meu Deus. Interessante, não é? E o mais interessante é que Jesus já estava no céu glorificado, e mesmo assim, Jesus disse 4 vezes meu Deus, meu Deus, meu Deus e meu Deus para YHWH, sim, em Apocalipse 3, 12, na Bíblia Almeida Revista e Corrigida, e no versículo 14 logo adiante, Apocalipse 3, 14, diz que Jesus é o princípio da criação de Deus. A Bíblia diz que o diabo tem pecado desde o princípio. Veja 1 João 3, 8. Mas sabemos que o diabo teve um princípio, ou seja, nem sempre ele foi diabo, não é verdade? De modo similar, Jesus teve princípio. Veja Provérbios 8, 22 e 30, o que prova que Jesus nunca foi YHWH como ensinam vocês os adventistas. É importante destacar que no livro de Apocalipse aparecem 4 protagonistas, YHWH, Yeshua, um anjo e o apóstolo João. Veja Apocalipse 1, 1, por isso, precisa-se ficar atento para saber quem é que está falando no versículo. Apocalipse 1, 17 se aplica a Jesus porque está sem a palavra Pantocrator, que significa Todo-Poderoso. Jesus é o primeiro e o último no sentido que ele foi o primeiro a morrer e ser ressuscitado e o último a ressuscitar até então. Veja João 3, 13. Sim, pois ensinar que a ressurreição de outros já havia ocorrido para irem para o céu ou paraíso era ensino apóstata. Veja 2 Timóteo 2, 17, 18, como é o vosso caso com Moisés, pois os adventistas ensinam que a ressurreição de Moisés já ocorreu, sendo que João 3, 13 prova que isso seria impossível, pois Jesus foi o primeiro e o último a ser ressuscitado até então lá no primeiro século, e mais ninguém antes dele e nem depois dele. E eu pergunto: YHWH pode morrer? Não. Veja Abacuque 1, 12, que diz que YHWH não pode morrer. Porém, Jesus morreu. Veja Atos 2, 31, 32. E agora? Portanto, Apocalipse 1, 17 não se aplica a YHWH, mas sim a Jesus. Quando o primeiro e último se aplica a YHWH aparece a palavra Pantocrator Todo-Poderoso, que se aplica única e exclusivamente a YHWH. E a palavra Pantocrator aparece em Apocalipse 4, 8 e Apocalipse 11, 17. Então este Alfa e Ômega aí mostrado se aplica a YHWH. Desta feita, Jesus é um Deus que morreu e precisou que YHWH o ressuscitasse da morte. Veja Atos 2, 31, 32. Onde diz na Bíblia que YHWH morreu e precisou que outro Deus o ressuscitasse. Não podemos nos esquecer que um mesmo título pode ser usado para Jesus e para YHWH, assim como Jesus é pastor, um ancião é pastor, Jesus é a luz do mundo. Um cristão é a luz do mundo. Jesus e um cristão são a mesma pessoa. De modo similar, dizer que Jesus é Alfa e Ômega e YHWH é Alfa e Ômega não prova que sejam a mesma pessoa ou um mesmo Deus. Concluindo, me mostre um texto onde o Pai YHWH fala para Jesus meu Deus, conforme ele diz em Apocalipse 3, 12 e meu Pai e meu Deus, em João 20, 17, quando ele havia sido ressuscitado. Me mostra. Jesus mentiu para Maria, dizendo meu Pai e vosso Pai.
e meu Deus, e vosso Deus, em João 20, 17. A que Deus Jesus se referiu dizendo meu Deus? Em Isaías 44, 6, diz, além de mim não há Deus. Sim, mas o que YHWH quis dizer com isso? Que abaixo dele, há Deus. Acima dele, não há, mas abaixo dele, sim há. Quem? Jesus, por exemplo. Veja Isaías 9, 6, onde Jesus é chamado de Deus forte ou Deus poderoso, pois YHWH é Deus dos deuses. Veja Deuteronômio 10, 17. E YHWH é chamado de Deus Todo-Poderoso. Veja Gênesis 17, 1. Ora, se YHWH é Deus dos deuses, e Deus Todo-Poderoso, tem que ter algum sentido, não tem? Deve haver deuses poderosos, e Jesus é um Deus poderoso que tem YHWH por seu Deus, conforme vimos em João 20, 17 e Apocalipse 3, 12 em harmonia com Deuteronômio 10, 17. Em Isaías 43, 11, YHWH, diz: fora de mim não há Salvador. Sim. Porém, em harmonia com YHWH, há salvadores. Veja Obadias 21. E agora? Deus se contradisse? Os salvadores mencionados por Obadias são o próprio YHWH? Não, mas são salvadores em harmonia com YHWH. Estão dentro do esquema aprovado por YHWH, entendeu? Em Isaías 43, 11 e 44, 6, YHWH quis dizer, eu, YHWH, sou o primeiro e sou o último, Pantocrator Todo-Poderoso. Eu, YHWH, sou o primeiro e eu sou o último El Shaddai Todo-Poderoso e além de mim, isto é, acima de mim, não há nenhum Deus Todo-Poderoso e abaixo de mim também não há nenhum Deus Todo-Poderoso. E agora? Qual o problema? Deus falou alguma mentira? Deus falou alguma confusão? Jesus é eterno? Sim, mas a Bíblia diz que os sacrifícios, holocaustos e a luz do templo acesa de Arão são eternos perpétuos. E agora? Os sacrifícios e holocaustos sempre existiram? Não. Veja Levítico 24, 3. A Bíblia diz que dia da expiação é eterno. Então, este dia sempre existiu? Não. Veja Levítico 23, 31. De modo similar, o fato de Jesus ser eterno, não significa que ele sempre existiu. Jesus é o autor da vida. Sim, mas por quê? Porque ele comprou a nossa vida que Adão perdeu, e fez isso através do seu sangue. Veja João 14, 6. Sem problema nenhum. Se Jesus é vida, ele pode muito bem ser autor da vida, mas um autor da vida é enviado pelo Pai YHWH. Veja João 3, 16, João 13, 16. Porém, ele é vida porque o Pai permitiu isso. Jesus é o caminho, mas se pararmos no caminho, chegaremos ao Pai. Quem foi que deu o nome de Jesus para sermos salvos? Veja Atos 4, 12. Quem é maior, o que dá? Ou o que recebe? É-me dada toda a autoridade no céu e na terra, disse Jesus. Quem foi que deu? Veja Mateus 28, 18. Jesus é Deus, para a glória de quem? Veja Filipenses 2, 11. Onde diz que YHWH é Deus para a glória de Jesus, o Filho. Leia o versículo 9 de Hebreus 1. Quem é o Deus que ungiu Jesus? Quem é o Deus, o teu Deus, que ungiu Jesus mais do que seus associados? Veja Hebreus 1, 9, pois vocês leem Hebreus 1, 8 e fogem de ler o versículo 9. Por quê? Por que você não leu estes versículos em seu vídeo, em Professor Leandro Quadros? Porque Jesus é a Pai da eternidade. Porque Jesus assumiu a paternidade de Adão, ora essa. É tão simples. Adão era para ser o nosso Pai eterno, mas como ele pecou, Adão perdeu a sua paternidade eterna sobre nós, e Jesus assumiu a paternidade de Adão.
A Bíblia diz que Jesus é o último Adão. Veja 1 Coríntios 15, 45 e Isaías 9, 6. Por acaso Adão não teve princípio? Assim como Adão seria o nosso Pai eterno, se ele não tivesse pecado, significaria que Adão nunca teve princípio. Da mesma forma, Jesus é o nosso Pai eterno, mas isto não significa que ele não teve princípio, não é verdade? Pense nisso.